Boa noite. Vou esperar o pessoal chegar para nossa última live. Olá! Deixa eu te chamar aqui. Oi, Oi, boa noite. Deixa eu boa noite. aqui, ajeitar essa luz que tá muito clara. Peraí. Pronto. Pronto. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal que tá chegando. Boa noite, Edu. Olha, eu dando boa noite pra sua audiência, né? Tô achando que tô na minha casa. Sei que eu sou convidada. É o costume. É o costume. Não, mas tá tudo certo. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Eu sou do Desperta Mulher, meu nome é Camila Napolitano. Eu sou coach, jornalista, e eu fundei o Desperta Mulher com o interesse de ajudar mulheres a realizarem mudanças em suas vidas. E eu comecei, mês passado, comecei com várias lives, né? Com vários temas diferentes, voltados para a mulher. E um deles, na verdade foi por influência da Nina que eu fiz essas lives. E aí um dos temas que eu queria trazer é sobre empreendedorismo. Por isso que eu convidei a Nina para falar com a gente. E bom, uma honra. Camila já fez um curso comigo. E aí a gente se conheceu, a gente foi falando sobre o poder das lives, como as lives são importantes para crescimento no negócio. E eu fiquei muito honrada por ser convidada, né, para participar com você aqui. Custamos para acertar as agendas, Sim, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre empreender, né, como é empreender, se é bom, se é para todo mundo. Vou deixar você com as perguntas e aí eu vou contando um pouquinho da minha história e respondendo sobre esse tema que é tão polêmico. Tem tanta gente que ama e tanta gente que odeia. sim. Na verdade, agora no começo eu queria que você contasse um pouco de você, mas sem muito spoiler, porque no decorrer da live a gente vai conversando sobre isso também. Mas Tá, rapidinho o que que você faz, enfim. então tá. Gente, eu sou a Nina. Hoje eu trabalho com marketing digital. Já tem 12 anos que eu trabalho com marketing. Me especializei em mídias sociais, mas desde sempre eu empreendi. O que era uma surpresa pelas minhas qualificações, pelas faculdades que eu tinha feito e tal. Todo mundo esperava que eu entrasse para uma grande empresa. Todo mundo que eu diga é minha família inteira, meus amigos. Eu sempre fui muito questionada por que você não faz concurso público, você é uma pessoa tão inteligente, você já fez tanta faculdade, você tem tantos diplomas e fica nessa de empreender, que tem alguma coisa de errado com essa menina. Então eu sempre fui a alguma coisa de errado, né? E aí tô aqui para provar o contrário, de que o melhor que eu fiz foi investir em mim, investir em conhecimento e ser dona do meu próprio negócio, ser dona da minha vida, ser dona tomar as decisões por mim mesma. Legal. E aí você falou assim, quando você me mandou o texto sobre você, você falou que começou com 6 anos. Eu falei, como assim? Gente, acho que o meu marido, quando eu conto essa história, ele fala assim: nossa, eu tinha que te prender por causa disso. Vou contar essa história, eu acho que eu nunca contei ela ao vivo, olha só. Ai, meu Deus. Quando eu tinha 6 anos, eu descobri no quintal da casa da minha avó um trevo de 4 folhas. Era um bolinho ali de trevos de 4 folhas. E na época, aquilo ali diziam que dava sorte e tal. O que que eu fiz? Cortei os trevos, plastifiquei, fui na papelaria, comprei um pedaço de papel contact, plastifiquei os trevos, cortei eles quadradinhos assim
e fui para a porta da casa da minha avó vender os trevos. Eu não lembro qual era a moeda da época. E aí eu fiz meu próprio negócio. Eu vendia sorte. Então, assim, eu não vendia um pedaço de capim plastificado. Eu vendia sorte. E aí, com 6 anos, eu tinha essa sacada. Assim, não, eu não estou vendendo só uma folhinha plastificada. Tem muito mais do que isso aqui. E virou um negócio. Aquele foi o primeiro negócio. Depois daquilo, eu entrei para o artesanato, aprendi a fazer um monte de coisa e fui vendendo, vendendo. Sempre fui de querer alguma coisa. Se eu queria alguma coisa na minha infância, na minha adolescência, se eu queria comprar, eu dava um jeito de trabalhar para ter aquilo. Mesmo que eu pudesse pedir, assim, mesmo que eu tivesse para quem pedir, eu gostava de trabalhar e ter o meu dinheiro. Desde os meus 6 anos, com os meus Meu trepos Deus, de 4 folhas. que bonitinha. Eu acho que eu não comecei com 6 anos, mas eu lembro que na escola, eu acho que eu tava na, sei lá, quarta série. Eu não sei se você lembra que tinha uns carimbinhos que fazia assim e saía um monte de coração, flor, sei lá. É muito Era... mais nova que eu. Esse carimbinho não é da minha época. Mas vamos prossiga no carimbinho. E aí eu comecei a vender na escola, não sei qual que foi a sacada, não sei, comecei a vender na escola. E aí até que a diretora pediu que eu parasse porque tava todo mundo indo na sala querer esse carimbinho. Olha só, a Adri tá falando assim, foi você que me vendeu o que eu tenho na carteira, né? Andou por Araxá. E é estranho, assim, que tem pessoas hoje que já estão bem de idade e que me encontram e me mostram o trevo, já marrom, já perdeu a cor, mas que Meu tá lá na Deus, carteira. Porque eu convenci de que trazia dinheiro o negócio. Então deu certo, foi um negócio que deu certo. muito bom. Tá, e aí você começou a empreender com isso, e aí você fez uma formação. Como que foi depois que você começou o seu negócio? Eu sempre estudei muito, eu sempre quis saber muito de tudo e eu sempre gostei do que era mais difícil. Aí eu falei, vou fazer medicina. Só que não tinha absolutamente nada a ver comigo, mas eu queria vencer aquela barreira. Eu queria fazer o que tinha de mais difícil na época, não existia Enem na época, era um vestibular lá que a gente não podia escolher várias coisas, você tinha que escolher uma profissão. Passava, se não passava, só ano que vem. E aí eu não consegui, eu continuei tentando, não consegui, eu não consegui. Quando eu cheguei no meu último ano que eu podia tentar, que os meus pais falaram assim, olha, daqui para frente a gente não consegue mais te bancar nessa vida aí de estudo. Porque nessa época eu não conseguia empreender, era só estudar mesmo. Então, pensa no que você vai fazer, ou você vem para casa e estuda de casa. Eu não morava em casa mais, já morava fora. E aí eu decidi fazer outra faculdade, e eu fiz uma faculdade de design. E foi um sucesso. Eu passei muito bem qualificada, muito bem colocada no vestibular e comecei a estudar design de produto. E nesse meio tempo, algumas empresas começaram a me notar dentro da faculdade. A Volkswagen foi uma delas. E quem faz design de produto tem uma visão de trabalhar com carro muito grande. Eu gostava, até tinha interesse, mas não era apaixonada. Mas entrei numa bolsa de estudo que eles me deram. E aí, tudo que eu precisei durante a minha primeira formação, a Volkswagen me deu. Desde o meu computador até meu lápis de cor, minha caixinha de lápis de cor, foi toda patrocinada. E eu pude estudar muito. Como eu era patrocinada por uma empresa, eu não precisava trabalhar. Então, eu entrei para centros de pesquisa. Gostava muito de pesquisar e comecei a pesquisar sobre gemas, pedras preciosas, joalheria. Fiquei nessa área. Me graduei, tinha muito conhecimento, mas não estava satisfeita ainda, eu queria mais e eu decidi mudar para Londres. E aí foi em Londres que eu fui a maior empreendedora da vida, porque eu fui de morar na rua até virar pedreira, até tudo. Fiz de tudo um pouquinho, decidi fazer uma outra faculdade lá,
me especializei em engenharia de materiais. Nossa. Imaginem, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas foram fases da minha vida que eu me desafiei a fazer coisas que eu imaginei que eu nunca faria, que não era para mim, que era muito difícil. Eu sempre querendo me provar que eu conseguia fazer alguma coisa. E foi assim. E aí eu me graduei em Londres em Design Interaction, que é tipo... Seria assim, o uso do design para soluções de problemas, independente de ser problemas relacionados a serviço ou a produtos. E aí eu me vi com uma galinha dos ovos de ouro na mão, porque eu tinha o design thinking, que é o pensamento estratégico para resolver qualquer problema. E eu me senti assim, eu realmente empoderei aquilo, falei, não existe problema que eu não possa resolver, eu só preciso sentar, traçar uma estratégia e colocar em prática. E aí eu voltei para o Brasil, abri uma agência de marketing e assim foi. Paula tá pedindo para eu contar coisas que eu não posso contar fora de contrato. Teve um episódio que existe o aprendiz aqui no Brasil e também existe o aprendiz na Inglaterra. E aí eu fui convidada para participar do aprendiz lá de Londres. Então, tudo que eu fiz foi muito intenso. E tudo que eu fiz, eu pus muito amor, muito trabalho mesmo, em tudo. Não teve um dia que eu não estivesse morta de cansaço, mas tudo foi reconhecido. O tempo todo eu era reconhecida. Né? Então, assim, teve uma vez que eu desenhei uma embalagem, uma caixinha de presente, que ela ganhou um prêmio europeu e foi para uma loja de departamento, que é a Marks Spencer, que é a maior loja de departamento da Europa. Falei, gente, eu só desenhei uma caixinha. Mas isso tudo foi me moldando, foi me dando coragem para eu falar não para grandes oportunidades. E eu comecei a ver assim, Camila. Eu tinha um objetivo aqui nessa ponta. Enquanto eu estava andando no caminho desse objetivo, tinham várias outras coisas boas acontecendo para me tirar o foco. Então, eu tinha grandes ofertas de emprego, que qualquer pessoa em sã consciência falaria sim. Mas eu estava focada no meu objetivo. Eu estava focada no meu montão. Então, os montinhos que iam chegando, eu fui aprendendo a falar não. Não foi de cara. Eu me desviei várias vezes. Acho que nos primeiros anos eu me desviei muito. Porque apareciam, assim, oportunidades para eu dar aula. Por exemplo, eu fazia bolo de biscuit muito bem. Aparecia oportunidades para eu dar aula num curso de biscuit que ia me pagar muito bem. E aí eu ia pelo dinheiro e acabava me desfocando do que eu queria ser lá na frente. E várias coisas aconteceram. E o falar não foi o mais difícil. Aprender a falar não e aprender a focar no que eu queria foi o mais difícil. Concurso para não sei o que lá. Concurso, vai abrir concurso na sua cidade. E aí vinha aquele tanto de pessoas. Nossa, se você fizer, com certeza você vai passar. Se você fizer, você vai passar. Você tem que fazer. Como você não vai fazer? E eu não conseguia me ver chegando num trabalho, num horário e tendo horário para sair. Eu não conseguia me ver nessa situação. Eu confesso que eu gostava do risco de não saber quanto eu ia ganhar no final do mês, mas eu sabia que só dependia de mim e que eu podia fazer muito mais do que qualquer pessoa achasse que era um bom salário. Se eu focasse, eu conseguiria fazer mais. E foi assim que eu decidi chutar o balde. Deixa eu dar boa noite para a Jéssica, porque ela sempre entra na minha live e eu nunca dou boa noite para ela, mas hoje eu tô vendo ela. Boa noite, Jéssica. Então eu aprendi a falar não para um monte de coisa, mas porque eu tinha um objetivo certo. Eu acho que se você não sabe onde você quer chegar, você tem que continuar falando sim, porque você vai fazer o quê? Né? Você tem que viver. Então, você tem que parar, se interiorizar ali e entender onde eu quero chegar, né? O que eu quero para o meu futuro e qual caminho eu vou percorrer até chegar lá. Eu posso me dar o luxo de falar não para tudo? Talvez não. Talvez você não possa.
mas você pode se programar, falar alguns nãos, viver uma vida mais regrada, para que em pouco tempo você possa falar não para sua CLT, de repente, para alguma coisa que te impede de chutar o balde e ser seu próprio patrão. É. Eu acho que o que você contando a sua história, eu acho que te ajudou muito é esse lance de você gostar de desafios, né? É, eu amo um desafio. Porque isso toda hora vem, né, na sua história. E É quando muito não vem, fica sem graça. Assim, se a Paola estiver aí, ela vai poder confirmar. Assim, quando tá tudo muito calmo, a gente inventa de lançar alguma coisa, tipo, da noite pra... vamos lançar amanhã? Tipo, um lançamento semente nascendo numa madrugada. Só pelo risco do Instagram não funcionar e aí você depender do e-mail, aquela emoção. E aí, no final, eu sempre falo, igual eu falei pra ela hoje, a gente tá no meio de um lançamento, eu e a Sara. E eu falei assim, nossa, o lançamento acaba com a minha vida. Eu nunca mais vou fazer. Aí 2 mensagens depois, então o próximo lançamento vai ser o de vendas, né, Paula? Porque é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. E sim. é o que me sustenta, né? Não adianta, tem 2 filhos pequenos, então tem que dar certo. E o que você acha que te ajudou mais, assim, além de gostar bastante de desafio, mas que as coisas dessem certo mesmo? Conhecimento. Conhecimento. Estudar. Estudar muito. Não tem um dia na minha vida que eu não estude, né? Não tem um dia que eu não pare e não leia alguma coisa. Eu sempre estudei muito, muito, muito. Aí um dia eu conheci a Camila Porto. E aí, conversando com ela, em 1 hora de conversa, ela conseguia citar tantos autores. Ela falava assim, igual o fulano de tal falou naquele livro. E aí eu falei, meu Deus, eu quero ser essa mulher. E aí eu descobri que eu estava estudando pouco. E eu comecei a ler mais e estudar mais. E tudo que eu conquisto hoje é porque eu tenho embasamento, eu tenho como defender a minha ideia. Eu tenho... É quase científico, assim. O marketing, por mais que ele seja feeling, quando a gente lida com anúncios, quando a gente lida com dinheiro de outras pessoas, ele é muito científico, é muito matemático. Então, eu preciso ter muita certeza do que eu estou fazendo. E foi só estudando muito. Cada passo que eu dei. Quando eu virei engenheira de materiais, eu tive que estudar a propriedade de cada material para ter certeza que aquele material, com a força tal, ele quebra. Com uma força menor, ele não quebra. Então, para mim, foi conhecimento. E a segunda coisa foi não reclamar. Não reclamar. Eu sou uma pessoa que reclama muito pouco. Eu reclamo. A Paola tá aí para não me deixar mentir, porque tem dia que eu reclamo pra caramba. Mas eu reclamo já levantando e reclamar te puxa para trás 10 anos, assim. Eu acho que você perde muito tempo, joga sua energia lá embaixo, você fica sem força para continuar. E, nossa, quando eu tenho uma fase de reclamar, eu já começo pedindo perdão. Eu já falo assim, ai, gente, me desculpa, hoje eu tô reclamando demais. Eu sei que isso é chato pra caramba e amanhã eu vou me policiar para reclamar muito menos. Então, não reclamar. A situação vai ficar difícil, o anúncio não vai virar, o lançamento vai render menos do que o esperado. Próximo, vem o próximo e cabeça erguida e bola para frente. Não, não vai dar certo sempre. Empreender é ter a certeza de que não vai dar certo sempre e que o plano B ele tem que estar ali decorado na sua cabeça, porque provavelmente você vai ter que usar ele em quase todos os momentos. E o conhecimento, quando você fala em conhecimento, já era um conhecimento mais focado na sua área ou era tipo conhecimento no geral? Porque quando a gente empreende, a gente lida muito com outros empreendedores, né? Então a gente lê livro de outros empreendedores também e acaba não sendo tão focado com a nossa área. É um conhecimento que você tem que tomar cuidado para não cair na armadilha do conhecimento, que eu falo muito assim. Eu estudo muito, mas eu estudo o que é relevante para mim hoje. Por exemplo, Tony Robbins é maravilhoso, mas hoje PNL não cabe na minha vida. Hoje eu estou estudando outras coisas.
Não adianta eu querer pegar tudo que está na moda e que todo mundo está estudando e querer colocar para dentro da minha vida, que não vai funcionar. Então, Sim. até dentro do marketing, tem o marketing que é o da experiência, que é da fantasia, aquele marketing Walt Disney. Ele não é o marketing que eu uso hoje. Então, hoje eu estudo mais a fórmula, uma coisa mais matemática. Não que ela seja a única coisa certa, mas é o que cabe no meu dia hoje. Eu estudo sempre, mas eu estudo sempre focada. Não dá para simplesmente, vou pegar um livro de cada coisa, vou estudar copy, vou estudar anúncio, estou falando mais da minha área, né? Vou estudar copy, vou estudar anúncio, vou estudar experiência. Você não vai estudar nada. No final, você vai ser, né, o pato que anda, nada, voa, mas não faz nada direito. Então, escolhe uma coisa, se especializa nela primeiro, se torne especialistas. Quando a gente fala muito de concorrência, todas as áreas têm muita concorrência quando você está empreendendo. Não vai ter nenhuma área que você não vai ter concorrente. E aí, quando você é especialista, você derruba a sua concorrência. Basta, sei lá, no Instagram do seu concorrente e ver o que ele está falando. Eu tenho certeza que ele não é o top das galáxias no que ele posta, porque ele não é especialista. As pessoas não querem se especializar, elas querem um pouquinho de cada coisa. E aí, quando você se especializa, quando você entende o pixel de trás para frente, de frente para trás, você sabe onde você põe ele no site, que ele brilha, pronto, você está pronto para falar de tráfego, você está pronto para falar de anúncio. Então, escolhe, né? Escolhe o que você quer ser especialista. Ah, mas você vai ser especialista em uma coisa só? Não, nunca na vida. Isso não combina comigo. Muita gente vai ser especialista em uma coisa só, mas não combina comigo. Quando eu zerar o assunto, né? Zerei o joguinho ali, eu vou passar para o próximo e vou continuar estudando sempre, porque eu não consigo parar. Muito bom. Eu perguntei justamente por isso, porque você falou de objetivos, né, no começo, o quanto é bom ter esse foco, e eu acho que conhecimento entra muito nisso, né? Porque aí você vê 50 mil coisas para você estudar, e aí você fala, não, eu preciso saber de tudo isso. E aí no fim é isso, você não sabe de nada, né? No fim, você não sabe de nada e você precisa mesmo saber de tudo isso. Na verdade, acho que você não sabe o que você precisa saber. Quando você não sabe onde você quer chegar, você não sabe o que você precisa para chegar lá, né? Você não sabe para onde você está indo, como é que você vai saber o caminho que você vai levar, vai seguir. Então, a primeira coisa e mais importante é ter clareza onde você quer chegar. O que você quer fazer da sua vida? O que você quer ser um especialista em quê? Né? Qual a área você quer empreender? Ah, eu quero empreender na área de laços, eu quero empreender na área de acessórios. Então, seja o melhor na área de acessórios. Vai estudar todos os tipos de acabamento possíveis, até você sentir confiança de criar seu próprio método, seu próprio acabamento. Quando eu falo com as minhas alunas do Instagram agora, que muita gente já fez esse curso, muita gente teve sucesso, muita gente não teve. Por quê? Muita gente, às vezes, no meio do caminho, decide fazer do jeito dela. Você só pode mudar uma fórmula depois que você já dominou ela do jeito que ela foi desenhada. Então, assim, aprende, escolhe uma coisa que você quer aprender, aprende tudo que você puder, se torna expert naquilo e depois você desenha do seu jeito. Aí você cria seu próprio método, né? Foi assim que nasceu o Instagram agora e é assim que eu acredito que as outras pessoas que criam coisas novas criam. É porque elas aprenderam uma base muito bem aprendida. Acho que Perfeito. o segredo de tudo é saber onde você quer chegar. É saber o que você quer, né? O que você quer da sua vida. Você quer empreender. Muita gente fala, eu quero empreender, mas é muito amplo. Esse assunto é um assunto que gera poucas perguntas, né? A minha caixinha teve poucas perguntas, a sua também, porque é muito amplo. E as Amplo. pessoas não sabem o que perguntar quando é amplo, É, né? Então, talvez se a gente tivesse colocado assim, empreender na área da beleza, já fiz uma live sobre isso, empreender numa área de roupas e acessórios, talvez tivessem mais perguntas. com Então, se certeza. você quer empreender, primeiro descobre qual que é a sua paixão. O
que você gosta de fazer, o que você quer fazer a sua vida inteira. Sim. É, vamos lá. E aí eu coloquei uma pergunta que é meio assim, uma pergunta meio que a gente já sabe a resposta, mas é bom a gente conversar sobre isso, né? Porque eu coloquei assim, é fácil? Por que que eu coloquei isso? Porque a gente fica vendo muito o palco de outras pessoas, né? Então, principalmente agora com o Instagram, não que o Facebook não tinha, mas o Instagram com os stories é bem mais fácil, né? Então você vê, nossa, mas esse empreendedor tem não sei quantos mil seguidores, mas olha onde ele tá. E aí, tipo, você esquece que o cara passou por uma puta jornada antes, né? E esquece também que o Instagram mostra o que a gente quer mostrar. A gente não sabe o que que é verdade e o que que não é, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de mostrar muito vida real. Então eu apareço aqui com o pé quebrado, eu apareço de olheira porque eu não consegui dormir, meu filho não tá bem. Enfim, eu mostro as minhas dificuldades. Eu mostro, olha, agora eu não vou fazer esse investimento porque eu fiz um gasto muito alto e não tá chovendo dinheiro aqui, não é desse jeito que funciona. Então, fácil não é. O que a gente tem que perceber muito, tem que pensar muito, é se essa pessoa que você está se espelhando, que você acha que ela tá lá no topo, se ela realmente está. Porque eu vejo muita gente falando assim, eu não vou fazer desse jeito que você tá me sugerindo, porque fulano faz desse outro e tá lá no topo. Mas quem te garante que tá mesmo, né? Tão fácil não é fácil, mas é bom pra caramba, né? A Paula tá falando, empreender dói, mas é bom demais. Então, assim, eu acho que não é fácil, mas é muito mais fácil do que, pra mim, do que se eu tivesse um horário para chegar numa empresa, ter uma hierarquia para obedecer, ter coisas ali para cumprir. Não que a gente não tenha quando a gente é o próprio patrão, né? Eu tenho um monte de tarefas que eu sou obrigada a fazer, mas eu faço no meu tempo, do meu jeito, de como eu quiser. Então, isso para mim é mais fácil do que se eu tivesse dentro de uma empresa com horário de entrar e sair. Tá? Mas fácil, claro que não. Principalmente nos primeiros anos. Você pode esquecer a palavra dormir. Mas tem o milagre da manhã, acorda às 5 horas da manhã. Não, você vai acordar às 5 horas da manhã, mas provavelmente você vai dormir às 4, porque no começo é assim. O começo é difícil. E aí depende o quanto você quer muito para fazer dar certo. Então, assim, se você vai realmente escolher empreender, escolhe uma coisa que você ama muito, muito, muito. Porque tem horas que você vai querer desistir e você não vai desistir pelo quanto você ama aquilo que você faz. Eu já cheguei ao ponto, assim, de colocar meu trabalho e minha família no mesmo patamar de o quanto eu amo as duas coisas. Não o meu trabalho, espaço físico, minha cadeira, minha mesa, meu dinheiro, minhas coisas, mas o meu trabalho, meu ato de trabalhar, né? O meu empreender diário. Eu amo tanto quanto eu amo minha família. Então, quando eu tenho que escolher entre eles, é uma escolha muito difícil para mim. E talvez isso me faz empreendedora, né? Talvez se essa escolha fosse tão fácil, talvez eu não seria uma boa empreendedora. Sim, Ah, porque não vai fazer seu coração bater tão forte, né? é. A Tereza, que é uma pessoa que me segue, sempre tá nas lives e tal, ela falou sobre a incerteza financeira. Como lidar com essa incerteza? Porque ainda mais no começo, né? Mas não tem. Eu juro que não tem. O povo vai me bater, né? Você fala assim, não, mas não tem. Vai. Você gastou dinheiro. Gente, o negócio que assim, primeiro, se eu tô empreendendo, eu não vou ser mandada embora. Eu não preciso ter esse medo, ninguém vai me demitir, né? E o que eu vou ganhar depende única e exclusivamente de mim, independente do segmento que eu vá fazer, né? Empreender está muito ligado à venda. Eu preciso de vender alguma coisa, algum serviço, a minha presença, algum produto para ter um retorno financeiro. E esse retorno, ele não é incerto se você se metricar.
Se você consegue metricar que por dia você produz X e vende Y, você vai precisar de quantos dias para faturar o que você precisa para sobreviver? Gente, é matemática, não tem erro. Ah, mas hoje não deu. Então amanhã você obrigatoriamente tem que fazer o dobro. E aí você vai ter que se virar. Se a sua venda era só dentro do Instagram, amanhã vai ter que ser no telefone também. Porque você tem uma meta para bater. Então, é com metas diárias. Eu não vejo uma incerteza financeira. Eu nunca vi. Nem no começo. Não comecei ganhando muito dinheiro. Eu comecei com um cliente só. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer para multiplicar meus clientes e o tempo que isso ia demorar. Então, eu tinha uma escolha. Eu podia pegar um empréstimo no banco que me segurasse o restante de dinheiro que eu precisava até eu conseguir o próximo cliente e o próximo, mas tudo calculado. Quantos clientes eu vou precisar e quanto desse cliente vai ser para pagar o meu empréstimo. É uma empresa. Empreender é você ser a sua empresa. E não existe incerteza financeira se você tem seu caderninho ali de notas, se você tem suas metas diárias, suas metas mensais. Eu realmente nunca tive problema, assim. Nunca chegou no final do dia que eu pensei assim, nossa, as contas não vão fechar no final do mês. Eu sempre tive certeza que ia fechar, desde o começo. Eu acho que tem muito lance que a gente volta também de novo no negócio da paixão. Cara, você fazer. Não, isso vai dar certo. Tipo, ter a certeza que isso vai dar certo, Eu falei né? numa live, eu acho que você até comentou que eu fiz um post que eu falei, contei uma história num livro Ai, sim, pequeno. maravilhosa. Uhum. Ela é muito boa, né? Que um general ele estava atravessando uma tropa numa ponte para ir para a guerra e ele sentiu que metade da tropa estava pensando assim, se alguma coisa der errado, eu corro, né? Atravesso a ponte, tô na minha cidade, tá tudo certo. Aí esse general foi lá e cortou, mandou queimar a ponte. Ou seja, você não tem mais como permitir que dê errado. Você tem que lutar para dar certo, você não tem para onde voltar. Então, quando você tira essa crença limitante da sua cabeça, que o dinheiro pode faltar, esquece isso, não existe essa possibilidade, porque você não vai permitir que isso aconteça, você não vai permitir que o fracasso te alcance. Você não tem outra escolha, você precisa faturar tanto por mês para pagar suas contas e para ter uma vida confortável. Né? Queima sua ponte, queima essa ponte logo, que tá te impedindo de tomar essa decisão. Isso me lembra, eu não sei se foi o Thiago Negro, enfim, algum empreendedor, ou foi até a Nath que falou de não existir um plano B. E aí eu não entro naquele plano B que a gente falou antes de o plano B como empreendedora já, né? Sobre produto e Uhum. tal. É o lance de você, quando você, sei lá, eu vou escolher dois caminhos. E aí você tem aquele plano B, então, por exemplo, eu saí de uma empresa e aí montei a minha empresa. Mas se não der certo, eu volto pro mercado de trabalho. Ou seja, esse é meu plano B. E aí ele falou que quando você tem esse é meu plano B, as coisas não andam como se ela andasse se você só tivesse um plano. Esse plano B é a ponte, né? É o Sim, raio da ponte que você tem que queimar. O plano B, né, do início da nossa conversa, é tipo assim, é o plano que eu preciso ter, um segundo plano que eu preciso ter para fazer dar certo a minha única opção, que é sim. fazer o meu negócio que eu tô empreendendo dar certo. Eu só tenho ela. Agora, realmente, tem muita gente que entra no empreendedorismo pensando assim, se der errado, eu vou mandar currículo para tal lugar. Gente, eu nem sei escrever um currículo. Não vou falar que eu nunca fiz, mas eu fiz quando eu morava na Inglaterra, que eu fui pedir emprego assim em bar, em casa de família, e aí eu tinha um currículo mais ou menos lá. Mas se hoje eu precisasse entregar um currículo numa empresa, eu não saberia. E por conta disso, quando eu vou contratar, eu não contrato por currículo.
Eu contrato por comportamento. Eu contrato não pelo que a pessoa me fala que ela sabe, mas pela forma que ela age, pela forma que a gente vai lidar junto. Porque o que ela tem para fazer, eu posso ensinar. Eu já estudei tanto que eu consigo passar para ela o que ela tem que fazer, né? Mas se ela não é uma pessoa maleável, uma pessoa que está afim de aprender, ela não serviria para minha empresa. Então, eu não contrato por currículo. Né? Então, esse plano, tipo, se der errado, eu mando currículo para um monte de empresa. Você já está meio caminho andando para dar errado. Sim, verdade. E você é mamãe, né? Eu sou. Eu sou mãe de dois. Eu pensei que era um, aí você falou na live dois, eu falei, meu Deus! Não, eu sou mãe de dois. Eu tenho um Benjamin de 8, acabou de fazer 8, e eu tenho o Oliver de 10 meses. Então, quando as pessoas me falam, eu não tenho tempo, eu não faço, porque meus filhos são minha ponte, eu escutei isso. Meu filho é a minha ponte, por causa Nossa, dele eu não posso dar esse passo. Coitado do seu filho, né, que vai carregar isso pro resto da vida. Meus filhos não me impedem de fazer absolutamente nada. Nada mesmo, né? Porque tudo que eu faço por eles e para eles. E se eu não estou bem, eles também não vão estar. Então, assim, uma decisão difícil que eu tive que tomar, nem foi tão difícil assim, mas vamos falar que foi difícil. Foi quando eu fui para Califórnia, no F8. O Oliver é muito pequenininho. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu vou deixar meus filhos por 10 dias aqui no Brasil e vou estar muito longe. A saudade foi difícil, mas a decisão não foi difícil. Eu tenho que ir. É uma coisa que eu vou viver, que vai durar, vai ser uma lembrança que eu vou levar para minha vida inteira. Eu vou voltar de lá muito mais realizada, muito mais feliz comigo mesma e uma mãe muito melhor. Porque se eu sou feliz com a minha profissão, se eu acordo feliz, se eu durmo feliz, eu sou uma melhor esposa, eu sou uma melhor mãe, eu sou mais cansada. Talvez eu tenha um pouco menos de paciência porque eu tô muito cansada. Mas eu sou extremamente feliz. E empreender com filhos, eu acho que é exatamente a mesma dificuldade de não ter filhos. Assim, tudo depende de você. Você querer muito uma coisa. Não é fácil. A Paola tem uma só e tem live que a Maria Clara tá pulando na live, tá falando na live, não fica quieta. Só que a gente já acostumou, quem segue já acostumou com ela, com esse jeito, né? Com a Maria Clara, e a gente já ama ela assim, do mesmo jeito que já acostumaram nas minhas aulas, com voz do Oliver no fundo, quando eu tô gravando. Então, é adaptar a sua realidade de forma que o que você não pode mudar, eu não posso mudar meus filhos. Eles existem, eles são parte super importante da minha vida. Como eu vou adaptar a minha paixão, que é o trabalho, junto com a minha paixão, que é ser mãe dos dois. E tem que funcionar. Não tem outra opção. De novo, eu não tenho ponte, eu não tenho para onde correr, eu não posso pegar meu filho, colocar dentro de um cesto e colocar no rio. Não funciona, né? Eu não ia ser feliz com isso. Então tem que dar certo. E aí a gente faz dar certo. e como que é a sua rotina, agora de maneira mais prática, assim? Como que é a sua rotina tendo dois filhos, sendo empreendedora? Ultimamente eu tenho preferido acordar bem cedo, porque é o horário que a minha casa tá mais tranquila, que eu trabalho home office, então é o horário que eu tô mais tranquila, eu prefiro acordar bem cedo. Mas eu te confesso que eu escolhi, na verdade, não ter uma rotina muito fixa ali, né, com horários muito rígidos, porque é justamente o que eu não queria para minha Você não vida pode. profissional. Então eu escolhi assim. Às vezes eu prefiro trabalhar de madrugada, por menos saudável que isso pareça, mas prefiro fazer alguma coisa com as crianças de manhã. Ou, sei lá, 5 horas pego na escola.
a gente vai passear no shopping, prefiro chegar a trabalhar do que deixar de fazer esse passeio nesse dia. Outros dias eu vou falar, não, eu preciso trabalhar agora, não vou poder ir no shopping. Então, eu não tenho uma rotina muito desenhada por escolha. E não acho que quem tem tá errado. Eu acho que você Sim. tem que fazer o que funciona para você. Para mim, tá funcionando. Não ter uma rotina muito rígida, muito rigorosa. Eu acho que é teste, né? Então, por exemplo, estou aprendendo com você, a pessoa testa, se der certo com ela, ótimo. Se não der, né? Tenta Sim, o de outro jeito. acontece muito de eu receber mensagem assim: ah, eu ouvi você dizer que você não tem rotina, você não quer marcar uma sessão. Não, eu tô feliz sem rotina. Mas tem gente que talvez não esteja, né? Sim, Talvez precise de rotina. Por enquanto, aqui tudo funciona bem. é, Eu não tenho rotina, gente, mas não é que é uma vida louca, né? Tipo, eu tenho os compromissos do dia que eu tenho que entregar até o final do dia. Então, independente, eu não tenho um horário certo para cumprir aquela tarefa, mas ela tem que ser feita em 24 horas. Eu acho o lance das pessoas que precisam, né? Eu trabalho muito com gestão de tempo. Eu acho que o lance das pessoas que precisam e que procuram ajuda é porque elas não conseguem fazer as tarefas. Elas não conseguem Eu acho que gerir o muita gente tempo que não tem delas. disciplina também com. Não É, consegue separar assim, isso é tarefa diária, eu tenho que fazer hoje em 24 horas. Não tem esse discernimento. E é muita exatamente. gente que não tem, né? E muita gente que precisa de ajuda mesmo. Uhum. Então eu acho também nem é o lance da rotina. Então, precisa fazer isso, tal horário, tal horário. Mas algumas pessoas precisam, porque só assim elas conseguem fazer, né? Ter disciplina para fazer. Sim, desenhar as metas, né, diárias, o que você quer fazer no dia, o que você quer fazer na semana. Eu não tenho rotina, mas eu funciono com post-it, onde eu coloco o que eu tenho que fazer e eu tiro os meus post-its quando tá feito. Ou eu risco na agenda. Então, eu trabalho com lista de tarefas. Uhum. Muito bom, muito bom. É o E mais aí, organizado que eu consigo chegar. É a lista de tarefas. bom, o que importa é que você tá conseguindo fazer, tá tudo certo. E assim, qual que é a sua mensagem que você deixaria para quem tá começando a empreender, para quem também tá nessa dúvida, meu, será que é isso mesmo? Que mensagem você deixaria? Eu acho que quem tá na dúvida só dá o passo quando tiver certeza. Não vai na dúvida. Não vale a pena. Quem tá na dúvida do que fazer, por exemplo, do que ama, começa listando as coisas que você não gosta. Acho que é muito mais fácil você listar o que você não gosta, que aí você vai chegar numa coisa que você realmente ama fazer. Você tá na dúvida significa que você não tá pronto ainda para entrar no mercado. Então, analisa primeiro o que te deixa em dúvida, faz uma listinha. Estou na dúvida por causa disso, disso e disso. E vai conversar com pessoas que possam te esclarecer esses pontos, né? Vai estudar esses pontos melhor para saber se é para você. Gente, eu não acho que empreendedorismo é para todo mundo. Eu gostaria que fosse. Eu acho que o Brasil seria um país muito melhor se todo mundo empreendesse, né? A gente acabou o desemprego, ninguém ia precisar de empregar ninguém. Mas eu não acho que é para todo mundo. Meu marido, por exemplo, ele é policial militar e ele é feliz com a rotina de militar dele. A minha irmã, ela é da Justiça Eleitoral, ela é feliz sendo funcionária pública, tendo os horários dela, tendo o ganho dela, o limite de ganho. Mas tem uma coisa que meu marido fala que é tipo assim: eu posso ficar rico, mas a minha esposa pode ficar milionária, eu não. Então, o que me move sendo empreendedora, não que eu pense em ficar milionária, mas é esse não limite de ganhos. Eu posso Uhum, ganhar o quanto eu trabalhar para isso. Isso é uma coisa que definitivamente me ajudou a definir que era isso que eu queria para o resto da vida. Então, a mensagem que eu deixo é: se você tem dúvida, não vai, pensa melhor. E se você está começando,
tenha certeza de que você está fazendo uma coisa que você ama, porque o caminho vai ficar muito difícil e é só com muito amor mesmo. Gente, e a palavra é amor mesmo, não tem outra palavra. Não é dedicação, não é trabalho, é amor. Se você não amar muito, você vai largar o barco, você vai desistir. Então, tenha certeza de que você está fazendo uma coisa que você ama. E só vai. Ai, que linda! Amei. Uma coisa que eu ia falar de sugestão que você falou da lista, né, das coisas que você não se vê fazendo e tal. Uma coisa que eu acho bacana é listar os talentos. Porque se você coloca seus talentos, então, por exemplo, eu sou boa nisso, sou boa naquilo, você olhando no papel, você consegue talvez ligar uma coisa na outra. E aí achar, por que não isso? E é bem bacana de fazer esse exercício também. Eu tive um problema numa fase onde eu era boa em algumas coisas distintas, muito distintas. E, e aí uma colega do marketing mesmo, um grande nome do marketing, falou assim: Nina, eu não sei o que te dizer, porque no que você coloca a mão vira ouro, mas quando vira ouro, você muda de ideia, você já quer pegar outra coisa. Então, o meu problema era justamente ter vários talentos. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou insuportável que fica se achando, tá? Mas é porque isso era um problema. Eu não acho que eu sou talentosíssima, não. Mas eu tinha talentos em várias áreas e eu punha energia naquilo, dava muito certo, mas eu não amava. Então, além de você descobrir os seus talentos, você tem que achar dentre eles o que você realmente ama fazer. Senão você vai ficar igual eu fiquei um tempo aí, perdida, fazendo um pouquinho de cada coisa. E dava certo, dava dinheiro, mas eu não estava feliz. Sim. É que aí você entra em achar o porquê, né? Achar o porquê que você faz tal coisa, que é super importante. É. Ah, mas eu amei nossa conversa. Muito obrigada. Imagina, nossa, eu que amei. Pode me chamar mais Ah, vezes, a gente pode conversar desses porquês na próxima. a gente pode fazer uns tópicos. Podemos. E o pessoal pode mandar perguntas. Quem não me conhece, gente, quem não me conhecia antes, pode ir lá no meu Insta. Fica aí no topo, debaixo do Desperta Mulher, tá o meu nome, né? Conina CG. Vai lá, deixa a pergunta, eu respondo todo mundo. E aí a gente vai pautando também uma outra conversa com as dúvidas que o pessoal for mandando pra gente. Com certeza. Muito obrigada para todo mundo que assistiu, todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado. E Ah, quem eu não conhece o também Desperta espero que Mulher vocês tenham também. gostado, porque eu amei, gente. E agora eu vou Ah, ficar vindo aqui sempre. também adorei. Muito bom. Eu vou colocar no YouTube também, então quem não conseguir assistir nas 24 horas, consegue assistir no YouTube também. Depois eu te passo o link também. Ah, E que é isso. legal. Passa porque sempre me pedem. E aí eu faço Ai, stories falando que tá lá. Deixa o link pro pessoal assistir. Espero ter combinado. encorajado quem tava em dúvida. Espero ter encorajado. Espero ter clareado aí um pouquinho a ideia de quem tá pensando em empreender. No, resumidamente, assim, resumindo tudo que a gente falou, para mim é algo muito positivo e que vale muito a pena. Então, quem tem vontade, minha resposta sempre vai ser vai porque é bom, vai porque vale a pena. Muito Obrigada bom. pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo. Um beijo e até a próxima. Aí a gente já vai agendando a próxima. Eu vou Com sair certeza. primeiro para você poder salvar direitinho aí, tá? Tá bom, tá bom. Um beijo. Boa noite, Beijo. pessoal. Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a última live de várias lives que eu fiz durante o mês. E se vocês não conhecem o Desperta Mulher, podem curtir aí o Instagram. Eu ajudo mulheres, né, a mudarem suas próprias vidas através de vários produtos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar no YouTube e a gente se vê, tá? Beijos, até mais.